Olá pessoal, meu nome é Valdir Ferreira, começando mais uma videoaula aqui no canal DevNet Core. Essa videoaula, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre o Flexbox, né, CSS. É uma aula bem básica e a gente vai mostrar os conceitos aí, algumas técnicas aí utilizadas para você deixar o seu layout aí bem bacana sem utilizar nenhum framework, beleza? Ah, Basicamente, a gente vai passar aqui nos nossos objetivos, né, que vai ser a apresentação, as tecnologias que nós iremos utilizar, e aí a gente já vai para o fonte já fazer na verdade, uma aulinha bem básica aqui. O que a gente vai tentar montar é o que eu estou mostrando aqui, ó, nesse celularzinho aqui. É claro que a gente vai montar um layout bem responsivo para todos os monitores, beleza? O que é Flexbox, né? Flexbox ou Flexible Box Layout, né? É um novo modo de layout em CSS3, né? Projetado para layoutar aplicações complexas de páginas web. Basicamente, pessoal, isso aqui, basicamente, ó, o Display Flex, Display Wrapper aqui, né? Justifix Content e Align Center é basicamente o que a gente vai utilizar aqui nesse exemplinho para montar basicamente uma tela aí, um vídeo rápido aí mostrando como utilizar o Flexbox aí na sua aplicação, tá? Você não precisa instalar nada, só você utilizar o CSS já o próprio que vem aí nos seus projetos aí, beleza? Basicamente aí, pessoal, tecnologias que nós iremos utilizar o Visual Studio 2019, mas lembrando, pessoal, que você não precisa se prender ao Visual Studio 2019. Você pode usar o Visual Code ou qualquer outra ferramenta front-end que você consiga desenvolver HTML e CSS, tá bom? Como padrão aqui no canal, geralmente eu faço com o Visual Studio, mas você pode fazer com a ferramenta front-end, né, de sua preferência. Nós iremos utilizar o HTML e o CSS, basicamente isso que a gente vai utilizar, certo? E agora, sem mais delongas, né, vamos ao fonte aí. Aqui eu estou com o meu Visual Studio 2019, vou criar um projetinho básico aqui, tá? Só com uma página aqui, só para a gente conseguir utilizar o CSS, né? Vou clicar aqui mesmo, aplicação Model View Control, Next. Aqui eu vou escolher uma pasta aqui padrão. Você pode escolher uma pasta aí na sua máquina de preferência, caso você for utilizar o Visual Studio, né? Flexbox aqui e selecionar a pasta. Aqui eu vou colocar web CSS. Lembrando que eu vou deixar esse exemplo aqui, pessoal, para vocês baixarem aí, né, o link para baixar no GitHub aí. É claro que se você quiser fazer, eu acho até mais interessante porque você vai aprender, né, a usar essas técnicas. Você vai na verdade treinar, né, utilizar essas técnicas aqui. Beleza? Vamos aguardar aqui carregar, que já vai carregar já. Beleza, basicamente já carregou. Agora a gente vai já utilizar, pessoal, já vamos vir aqui ó, no View, né? Na Home, claro, se você estiver utilizando o Visual Studio aqui com o projeto MVC, a gente vai em Index, vamos apagar tudo que tem aqui na nossa Index, né? E vamos começar colocando uma coisinha bem básica aqui. Vamos criar uma div aqui. Essa div, ela vai ter o nosso... Flexbox CSS, certo? E aí a gente vai copiar essa mesma div e vamos colocar aqui embaixo o nome dela de... Vamos colocar aqui, canal DevNet Core. Só lembrando, pessoal, o que a gente vai tentar fazer é basicamente, ó, eu vou mostrar aqui, tentar mostrar o exemplo. É basicamente esse exemplo aqui, tá? A gente vai colocar aqui, mostrar como coloca uma coluna do lado da outra. Vamos mostrar que, digamos assim, vamos colocar uma coluna do lado da outra. E se elas não couberem mais, ela vai descer automaticamente aqui para baixo. E vai fazer essa gridzinha aqui. Vamos mostrar aqui como fazer essas outras gridzinhas aqui, ó, centralizada. Essa de baixo aqui também. Vamos fazer uns exemplos bem básicos aí, tá, pessoal? Exemplos bem básicos, mas que são muito úteis no dia a dia, beleza? Então vamos colocar aqui uma classe, vamos criar uma classe aqui chamada título. Essa classe título a gente vai utilizar aqui também nesse de baixo aqui também, certo? Vou criar um CSS aqui. CSS eu vou chamar ele de... deixa eu adicionar aqui. Adicionar um novo item. Vou chamar ele de Flexbox mesmo.
Aguardar aqui, tá. Folha de estilo, que é o nosso CSS aqui. Flexbox, vou adicionar. Já para não esquecer, pessoal, o que eu vou fazer? Já vou pegar ele aqui, ó, colocar aqui na página index, vou arrastar ele aqui para baixo, certo? Beleza. Agora eu já vou executar aqui para vocês verem como é que ficou já a página só dessa alteraçãozinha que a gente fez, tá? Que vai ficar um pouco torta. Eu já vou mostrar o que a gente vai utilizar ali para deixar já os textos, né, centralizados ali na tela, beleza? Só aguardar aqui carregar, né, iniciar o projeto. Pronto, ele começou aqui já, ó, pessoal, ele inicializou. E geralmente, pessoal, ele cai nessa tela aqui de erro. Essa tela de erro é porque a gente selecionou o projeto para ele aceitar, né? Ele abrir como HTTPS. Então, HTTPS, como eu não tenho um certificado aqui de autorização válida, ele dá esse erro aqui. É só clicar em avançado aqui, certo? E aqui, ó, ir para localhost não seguro. Pode clicar sem erro, porque como está aqui na máquina, não tem problema. Vamos aguardar aqui ele carregar. Beleza, ó, ele começou já começou aqui a carregar. Ó. Tá vendo que ele tá aqui bem pequenininho e tá no cantinho aqui da tela. O que a gente vai fazer é centralizar ele aqui. E aí isso vai funcionar também para todas as telas já, tá? Para todos os mobiles, para navegador e assim por diante. Então, beleza. Vamos voltar aqui. Vamos no nosso CSS. Vou tirar esse body aqui que a gente não vai utilizar. A primeira classe que a gente vai criar é essa mesma classe que a gente colocou aqui, ó. Título, certo? Então a gente vai começar a brincar com ela aqui, certo? Opa, título. A título, ela vai ter uma, vamos colocar uma font sizer, uma font family, né? Opa. Font family. Vamos colocar como Verdana. Vamos colocar uma font sizer aqui para ela, o tamanho da fonte, vamos colocar de 42px. Eu quero que o título fique grande, tá? Vamos colocar um... Agora a gente vai começar... Quer ver, ó? Deixa eu salvar aqui, eu vou mostrar na tela para vocês. Vou dar um Ctrl F5. A fonte já cresceu, certo? Agora a gente vai colocar... vamos colocar uma cor para a fonte, né? Color. Vamos colocar tipo um roxinho aqui, uma cor definida aqui. Você pode colocar a cor que você quiser, tá? E vamos colocar um fonte weighting, né? De 600, que deixa a fonte mais corpada, né? Opa. Vou salvar aqui, vou ir na página, vou dar um Ctrl F5 aqui para atualizar a página. Beleza, a fonte ficou azulzinha. Agora, como é que a gente vai fazer para centralizar essa fonte, certo? A gente vai voltar aqui, ó, no nosso CSS. Vamos colocar como Display Flex. A gente vai começar a utilizar as propriedades agora, né? Display Flex. Beleza. E aí, se a gente já for lá no navegador, eu acredito que não deu nenhuma diferença. Ó, Display Flex, nada de diferença. Agora a gente vai colocar um Justify Content. E aí a gente vai colocar Center, para justificar o conteúdo no centro, né? Então vamos ver, Ctrl F5 já justificou o conteúdo no centro. É isso aqui que a gente precisa, beleza? Você pode até brincar aqui, colocar também Align Itens no centro também, né? Que aí ele vai alinhar ali na linha, né, do centro. Então, Ctrl F5, beleza, já alinhou. Era isso que a gente precisava, certo? A primeira parte aqui já está certa, né? Se a gente for ver aqui no nosso exemplo, que a gente fez uma brincadeirinha aqui, opa, a gente fez uma brincadeirinha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, voltar. Opa. Aqui, ó. A brincadeirinha que a gente fez, ó, fez esse primeiro carinha. Agora a gente vai fazer umas 3 coluninhas, né? Utilizando agora o Display Flex. O que a gente vai simular, né? Eu vou mostrar aqui para vocês no font como colocar uma coluna do lado da outra. Primeiro a gente já fez os títulos, certo? Agora eu vou aqui fazer uma outra coluna, na verdade, né? Eu vou fazer uma linha, né, na verdade, e a gente vai colocar um quadradinho do lado do outro, simulando como fazer para você colocar uma div do lado do outro, beleza? Então, para você fazer isso, vou criar uma div aqui, que vai ser a div pai dela, né? Então, vamos colocar assim, ó, como class, ela vai se chamar div flex, certo? Beleza. E aí aqui dentro a gente vai criar algumas divs. Div 1, né? Essa div a gente vai colocar uma classe para ela chamada exemplo. Exemplo básico, tá? Só que aí que a gente vai fazer? A gente vai criar
três classes aqui dentro, ó. Três divs, né, na verdade. Opa. A gente vai criar três divs aqui dentro. Exemplo. Agora a gente vai criar o seguinte. Vamos criar essa classe aqui, exemplo, né? Aqui. Ponto exemplo. E também vamos criar essa classe aqui, display flex. Só que por enquanto, nessa classe display flex, a gente não vai colocar nada, porque eu quero mostrar como a gente coloca uma div do lado da outra, beleza? Parece ser simples, mas eu sei que tem muita gente que sofre ainda com isso, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos colocar uma altura para essa div exemplo, que é essa div que está aqui, ó, dentro, certo? Vamos colocar uma altura para ela, vamos colocar de uma altura de 40 px. Uma largura a gente vai colocar para ela de 100 px. E também vamos colocar uma borda aqui para... Vamos colocar uma borda aqui para ela. Border, né? 1 px. Solid. E aí a gente vai colocar uma cor branca aqui para ele, certo? Beleza. E aí a gente vai colocar também um background, né? A cor de fundo dela. Background de... uma outra corzinha aqui que vai ficar um laranjinha esse carinha aqui, beleza? Agora eu vou dar um stop aqui no meu projeto, vou startar de novo, porque eu não estou utilizando um hot hello aqui, então eu tenho que parar a minha aplicação toda vez que eu utilizo eu altero meu HTML, certo? Então como eu alterei meu HTML, eu tenho que parar a aplicação. É claro, se você estiver usando uma outra ferramenta que já faça o hot hello via front-end, é mais fácil, né? Você não precisa parar essa aplicação. Mas você vê que é bem básico, ó. Beleza, ó, já ficou aqui uma embaixo da outra, beleza? Só que o nosso objetivo é colocar uma do lado da outra aqui. Como é que a gente faz isso, né? Geralmente a gente procura na internet e acha bastante exemplo que a gente acaba usando o primeiro que funcionar. Agora, para você entender como coloca uma do lado da outra, é só você pegar essa div py aqui, ó, que é a div flex, e você falar o seguinte para ela. Você colocar ela como display flex. Se você fizer isso, o que vai acontecer? A partir do momento que você der F5 aqui, ó, o que vai acontecer com as divs? Fica uma do lado da outra automaticamente, beleza? Então você não precisa mais se preocupar com isso, porque ficou uma do lado da outra. Ó, se você vir aqui, tá tudo certinho, ficou uma do lado da outra. Esse era o objetivo para fazer nessa div aqui, beleza? Agora, o que a gente vai fazer? Deixa eu voltar aqui, ó. A gente vai fazer o que? Várias divs a gente vai colocar aqui, ó. Tá vendo? A gente vai fazer esse exemplo. Conforme a gente diminui a tela, essas divs que estão aqui do lado, se elas não couberem nessa mesma linha, ela vai caindo para baixo automaticamente, beleza? Então, para a gente fazer isso, vou voltar aqui no Visual Studio, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter que criar uma outra div aqui no HTML, beleza? Essa div aqui, a gente vai chamar ela como... Vamos criar, né, na verdade, uma outra div aqui embaixo, né? Aí nós vamos colocar uma classe para ela chamada div wrapper, certo? Essa classe também a gente vai criar ela aqui no nosso CSS, beleza? Vamos colocar aqui como div wrapper, certo? E vamos deixar ela vazia por enquanto, beleza? Aqui dentro a gente vai criar outras divs. Eu vou pegar aqui essa como exemplo, ó. Vou colar aqui dentro essa div, certo? E vou colocar aqui traço 2, né? Exemplo 2, vamos criar outra classe para essa div, com outra cor, por exemplo, né? E vou copiar aqui e vou colar várias vezes, ó. Várias divs, certo? Que aí na teoria eu quero que ela fique um do lado da outra. E quando ela não couber mais dentro da página, ela vai caindo, vai descendo, vai fazendo o fluxo de retorno dela automático. Beleza? Agora a gente vai também implementar esse aqui, ó, o exemplo 2, né? O exemplo 2, basicamente, ele vai ser igual, né, na verdade, o primeiro, que é esse aqui, ó, que a gente fez. Só que aí a gente vai mudar a cor, né, para ficar um pouquinho diferente. Então, exemplo traço 2, beleza? E aí a cor dele vai ficar tipo uma corzinha roxa, assim, tal, que nem eu mostrei ali no exemplo, meio roxa, meio azulado. Beleza? Vou deixar aqui. Agora eu vou dar um stop aqui no projeto, vou iniciar ele e vocês vão ver que ele vai já aparecer as divs que a gente colocou ali,
beleza? Só que elas vão estar uma embaixo da outra, porque a gente não utilizou nada, né? As nossas, deixa eu abaixar um pouquinho aqui, a gente não colocou classe nenhuma aqui na div Py, certo? Que é a div exemplo, que é a div, né? Ó, deixa eu mostrar aqui. Essa div wrapper e as divs exemplo 2 estão tudo dentro dela, certo? Vou até colocar em cima aqui na ordem correta, beleza? Certo. Agora vamos ver a página, como é que a página tá ficando. Ó, tá carregando já. Ó, beleza. Olha só como é que ele ficou. Ele ficou uma embaixo da outra, tá vendo? Certo? Agora a gente quer colocar uma do lado da outra. Para colocar uma do lado da outra, é só a gente dar um display flex, como a gente aprendeu no exemplo anterior, certo? Display flex. Opa. Display flex. Meu teclado aqui virou americano. Display flex. Beleza. E aí a gente vai dar uma olhada lá na tela como é que ficou. Ctrl F5. Ó, ficou uma do lado da outra. Mas olha o que aconteceu. Ela ficou uma do lado da outra, só que ela não cai. Tipo assim, ela vai até o final, ó. Tá vendo? Até o final. Só que se você quer que ele fique até o final, mas só que assim, ele só, tipo assim, ele vai ficar ele vai até o final, mas ele vai só ter um limite pré-definido aqui, beleza? Então ele vai aparecer, por exemplo, só as 3 primeiras, e se ele não conseguir mais colocar mais aqui na tela, ele vai jogando para baixo, beleza? Ele vai recuando. Então, para a gente fazer isso, é a coisa mais fácil que tem, na verdade. É só a gente vir aqui e colocar aqui como flex. Flex, a gente coloca flex wrapper, e aí tem algumas funcionalidades. A gente vai utilizar a funcionalidade wrapper. Tem a wrapper, tem a no wrapper, tem a reverse wrapper, que ela tipo faz o wrapper reverso. E aí eu vou mostrar para vocês o que ele faz, ó. Se a gente dá um Ctrl F5 aqui, ó, olha lá, ó. Conforme a dimensão da tela, ele vai caindo para baixo, olha lá, ó. E aí ele vai se auto-ajustando. Isso aqui é bem bacana se você quer alguma coisa bem responsiva assim que funcione em todas as telas, certo? Então aí o display flex e com o display wrapper, né, também, os dois juntos em conjunto ele consegue fazer essa brincadeira legal aqui pra gente, que a gente consegue utilizar em todo o monitor. Quer ver? Ó, por exemplo, ó, o F12 aqui, eu vou dar um F12 e aí aqui, ó, eu vou colocar, ó, modo celular, e aí aqui, se eu não me engano é aqui, eu vou colocar como capture, não, aqui, ó, modo iPhone Plus. Aqui embaixo tem uma opção que você fala assim, show frame device, aí ele aparece a telinha do device aqui para você, ó. Beleza, olha como é que ele ficou bacana, ó. Se a gente virar o device, olha lá, ó, aumenta a quantidade de coluna. Então ele ficou responsível a tudo as colunas que a gente precisa, né? Que é todas as telas que a gente precisa, beleza? Deixa eu fechar aqui. Agora, pessoal, o próximo exemplo que a gente vai fazer é um exemplo que a gente vai utilizar o Justify Center para centralizar os objetos bem no centro mesmo da tela, beleza? Então a gente vai voltar agora no HTML, certo? E vamos criar mais uma div aqui, né? Embaixo dessa div que a gente criou aqui agora, ó, essas monte de div, eu vou até fechar elas, certo? Lembrando que eu vou deixar esse exemplo aí para vocês baixarem caso precise, tá? Aí div, e aí aqui eu vou criar uma outra classe para ela. Vou chamar ela, vou chamar essa classe de Justify Content, certo? Vou chamar bem básico. Aí aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, copiar essa 2 e vou criar 3. Na teoria, lá no CSS, vai ficar do mesmo jeito, tá, pessoal? Vou copiar aqui, ó, só mais 3, né, para ela ficar 3 divs. Na teoria, o CSS, ó, a gente vai fazer o seguinte, eu vou copiar 2 de novo, certo? Vou colocar aqui embaixo, ela vai virar 3. A única coisa que eu vou mudar dessa div vai ser o background dela, que nada mais é do que a cor de fundo dela, para ficar diferente, beleza? E aí eu vou pegar essa div aqui, ó, essa classe dessa div, e vou também colocar no nosso CSS, tá? CSS. Só que, porém, o que acontece? Por enquanto eu não vou implementar esse CSS aqui, né, a div Py ali
que tem as outras divs filhas embaixo, para a gente ver como é que vai funcionar isso daqui, como é que ela vai aparecer ali, beleza? Então vou dar um stop aqui, porque eu não estou usando um hot hello, né, para reiniciar ali, atualizar a aplicação no front, então tem que parar e iniciar de novo. Ó, como as outras divs, né, já ficou uma embaixo da outra, ó, tá vendo? Porque a gente não fez nenhuma, não colocou nenhum CSS, a gente não colocou nada ali, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é, a gente vai colocar, na verdade, um display flex aqui, certo? Para ela ficar um do lado da outra, que a gente já aprendeu. Display flex. E aí já fica uma do lado da outra, as divs ali. Vamos dar um Ctrl F5 aqui, ó. Ó, uma do lado da outra, ele já fica. Agora a gente vai usar uma propriedade que é justify, né, content, só que space between, né? Essa propriedade, o que ela vai fazer? Ela vai dar um espaço entre as divs. Então assim, ela vai preencher esse espaço aqui que é possível ela ficar todinha somente com essas 3 divs, certo? Então vamos fazer isso agora para vocês verem como é que ele funciona. Então vamos colocar justify content, certo? E aí a gente vai colocar o seguinte, space between. Tem bastante coisinhas aqui, né, propriedades que vocês podem testar, tá, pessoal? Isso aqui é só um exemplo básico para vocês verem o poder, né, do CSS. E aí, beleza, ó, tá vendo? Ó? Só com aquela propriedadezinha, com a justify space, né, space between, né, ele dá um espaço entre eles. E aí, ó, fica bem bacana. Ó. Se a gente for fechando, ó, o espaço ainda permanece. Tá? Por exemplo, imagina se você tivesse só 2 divs aqui, ó, se não tivesse essa div aqui do meio. Deixa eu ver se eu consigo retirar ela aqui, no próprio HTML, para vocês verem. Ó. Imagina só que se não tivesse essa div aqui do meio, certo? Vou vir aqui e vou deletar essa div. Ó, ele daria o mesmo espaço, ó, tá vendo? Entre elas. Ele colocaria uma do lado lá esquerdo, ó, na tela, e outra do lado direito. Assim, digamos assim, você consegue até dividir essas divs, né? Por exemplo, imagina só, quer ver? A gente vai fazer o seguinte, eu vou vir aqui no HTML e vou fazer assim, ó, vou colocar aqui que esse exemplo 3, ela em vez de ser 100, ela tem 300 px, então ela tá bem maior, né? Vamos dar um Ctrl F5 aqui, olha lá como é que ela ficou. Aí, se eu deixar a página maior, ó, ela dá uns espaços entre ela. Beleza? Ficou bem bacana. Caso você queira dividir na página, né? Tipo assim, o lado direito e o lado esquerdo, você pode também utilizar essa técnica do Justify Content Space Between, certo? Tem outras coisas também que você pode utilizar, tá, pessoal? Só não vou abordar aqui para não ficar muito longo o vídeo, tá bom? Então agora vamos para o próximo, né? O próximo exemplo, eu vou vir aqui, ó, no meu HTML, né? Vou fechar esse cara aqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar uma propriedade que chama Align Items, certo? Então, aí vocês vão ver, vão descobrir, né, na verdade, o que ela faz, né? Algo bem poderoso também, né, que eu utilizo muito no meu dia a dia também. Eu acredito que vai ajudar muita gente aí também a utilizar no seu dia a dia. Basicamente eu vou copiar, na verdade, a mesma div, fazer as mesmas coisas que a gente fez nas de cima, realmente para fixar mesmo, tá? Aqui, em vez de ser exemplo 3, é exemplo 4, certo? E aí a gente vai colocar também 3 divs aqui dentro, beleza? Vamos copiar o nome dessa div aqui, vamos colocar aqui, ó, que essa aqui é a div py das divs 4 ali, né? Vamos copiar esse mesmo carinha aqui, colocar aqui para baixo e alterar aqui para 4, beleza? Já no CSS, o que a gente vai fazer? A 4, ela vai mudar o quê? Ela vai mudar realmente somente o background, que nem a gente fez no demais, tá? Só para ficar as cores diferentes, por isso que eu estou fazendo isso, tá, pessoal? Por enquanto, o que eu vou fazer? Eu não vou mexer no Align Items, certo? Eu vou deixar ela dessa forma que ela está. E a gente vai ver como é que vai ser o funcionamento dela. Deixa eu executar aqui. Lembrando mais uma vez, pessoal, que isso aqui realmente parece ser simples, né, para quem já entende, mas para quem não entende ainda, pessoal, isso aqui é bem complicado assim, porque muitas das vezes o cara quer alinhar, a pessoa quer alinhar alguma coisa ali no centro da tela e ela nunca consegue. Por que ela não consegue? Porque não tem como ela fazer isso, porque não conhece, não tem conhecimento, então fica pesquisando na internet, pega qualquer coisa que acha que funciona e aí às vezes dá uns bugs até mais pra frente, né, porque não entendeu bem como funciona isso, beleza? Então assim, por enquanto, ó, tá do mesmo jeito, certo? Eu vou só diminuir o tamanho dela, né, dessas divs para 200, eu tinha colocado aqui 300, né?
Vou colocar aqui 200. Vamos ver do jeito que ela vai ficar. 200. Ficou aqui uma embaixo da outra, do mesmo jeito que tá as outras demais de cima que estava, né? Agora a gente vai começar a utilizar esse carinha aqui, na verdade, né? Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no de cima. Para fixar de novo, vamos lá. Display Flex. Opa. Display Flex, certo? E aí ele já vai ficar uma do lado da outra. Beleza. Agora a gente vai utilizar a propriedade Align Itens, né? Align Itens. Vamos fazer o seguinte, antes de Align Itens, eu vou colocar um background no fundo para vocês entenderem mais ou menos como é que vai funcionar esse cara, certo? Então vamos colocar aqui background no fundo, porque senão vai ficar meio confuso, vocês não vão entender, né, sem visualizar ali por que a gente está fazendo isso. Vamos colocar um background, vamos colocar uma largura widget de 100%. 100%. Vamos colocar também, deixa eu ver mais o que. Vamos colocar aqui uma altura de 100%. Não, 100% não, 100 px. 100 px, certo? E aí a gente vai executar aqui o F5, só para ver do jeito que ele está ficando. Ó. Beleza, tá vendo como é que ele ficou? Aqui no meio, ó, esses quadradinhos eles estão dentro dessa div cinza, certo? O nosso objetivo é a gente alinhar ele aqui no meio dessa div, deixando vários espaço para cima e espaço para baixo, deixar ele realmente alinhado. A primeira coisa que a gente pode utilizar já para fazer isso é o Align Itens. Align Itens, certo? A gente pode colocar ele como Center. Tem outras propriedades que também pode testar depois. Dá um Ctrl F5, ó. Ele já alinhou no centro, tá vendo? Já ficou centralizado certinho. Agora, se você quiser deixar ele no centro da div, aí você usa o Justify Content. Justify Content e Center também, beleza? Ele vai alinhar no centro da página. Se você quer que ele alinhe no final, então aí você usa a propriedade End, se eu não me engano que tem, ó, End. Acho que ele vai lá até o final. Ó, End. Aí deixa eu ver essa outra propriedade. Ele fez ao contrário, né? Flex Start, vamos ver o que é Flex Start. Você pode testar, tá, pessoal? Essas propriedades que ele tem, né? Flex End. Olha lá, e ele vai até o final. E aí você pode alinhar ele da forma que você quiser. Lembrando, quem está alinhando ele aqui no meio é o Align Center. Então, se a gente comentar esse cara, ó como é que ele vai ficar. Ele vai desalinhar, ó. Tá vendo? Ele desalinhou. Se a gente colocar ele aqui, ó, de novo, ó, salvar, ele vai alinhar no centro, beleza? Basicamente é isso, pessoal, que a gente ia montar. Vou dar um F12 aqui só para vocês verem nos outros monitores, né? Como é que ele vai ficar. Opa, deixa eu colocar aqui Center, né? Center, beleza. Vamos dar um Ctrl F5 aqui. E aí agora a gente vai testar isso aqui no modo mobile, né? Ó. Olha o modo mobile como é que ele ficou alinhado. Se a gente virar ele de lado, ó, também ele já ficou alinhado, certo? Se a gente usar o modo, deixa eu ver, iPad Pro, ou iPad normal, ó, já ficou assim também. Se a gente deitar ele, ficou assim, responsivo para todos os monitores, tá? Pessoal, bem bacana, né? É uma funcionalidade assim que muita gente pode até falar assim, poxa, isso aí é uma coisa bem besta, mas não, é útil, porque às vezes a gente está procurando, a gente precisa fazer isso, não tem que ficar procurando na internet, e aí a gente acha cada coisa lá que a gente nem entende direito e sai copiando e colando, e às vezes funciona mais ou menos, certo? Então, com essas propriedades que a gente utilizou aqui do Display Flex, algumas técnicas aqui bem básicas, eu acredito que você vai conseguir já mandar mais ou menos bem assim já em um layout, porque o básico, pelo menos, você já vai saber do CSS ali, tá bom, pessoal? Lembrando que eu vou deixar esse fonte aqui que a gente fez, todo o CSS que a gente fez, o exemplo, né? Esse projetinho todinho aqui no GitHub, caso vocês queiram baixar. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, tá? Pessoal, e é isso, né? Vamos ao fonte não, né? Obrigado. Obrigado a todos aí, pessoal, que acompanharam até o final. Até uma próxima e tchau, tchau.